Então, vamos relaxando, desligando nossos problemas habituais, nos conectando ao Mestre Jesus, ao nosso anjo de guarda, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui todos reunidos, num só pensamento, numa só vibração, com o intuito de aprender um pouco mais sobre as lições divinas, sobre as lições da mediunidade, lições que podem modificar as nossas atitudes perante a vida, tornando-nos pessoas melhores através do nosso trabalho contínuo. Obrigado por toda a inspiração, por todo o auxílio que temos. Obrigado, Mestre Jesus, por esse planeta maravilhoso. Obrigado pela ajuda que temos dos encarnados, desencarnados. Que possamos receber e que possamos doar para os outros. Podemos doar o que nós temos de melhor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todos os males, porque o teu reino, o poder, a glória e a misericórdia. E graças ao meu Deus. Ângela, você abriu o Evangelho no capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. E a lição que caiu é uma mensagem de Dufray, bispo de Nevers, Bordeaux. É a lição número 18. Muito bem. A gente vai continuar hoje o estudo. Quem gostaria de ler hoje? Eu gostaria de ler hoje, eu não sou. Ou é a Carla ou o Celso? Um dos dois, eu ainda não estou conseguindo. Sabe se o Celso está com a internet. Vai a Carlinha. Quê? Ouviu meu nome? Você pode ler? Posso. Beleza. Premonição e previsão. Você vai falar, Lô? Ou pode ler? Pode ler. Depois a gente vai discutindo. Então tá bom. Premonição e previsão. Dotada de várias faculdades, Regina é habitual viajante do tempo, tanto no sentido presente e passado, como no presente e futuro. Vimos algumas das experiências do primeiro tipo no início deste livro, e voltaremos a esse aspecto mais adiante. Cuidemos agora do futuro. De duas maneiras, suas incursões no futuro podem ocorrer: apenas pressentindo os eventos, sem defini-los com a desejada nitidez, ou vendo-os como se a sua visão espiritual passasse o filme de amanhã. Para melhor definição das diferentes manifestações, ela resolveu caracterizar as primeiras, pressentimento, como premonição, e as segundas, vidência, como previsão. Então, o pressentimento... Como que é? Então,
A visão é a evidência, né? É. A evidência como previsão, tá? Eu já tava Evidência como previsão. E a Tá. outra como pressentimento, né? Pressentimento que ela só sentia, né? E quando ela via, previsão, tá certo. É que Então, às vezes fenômeno... às vezes ela tem uma visão mais detalhada, às vezes é uma coisa mais aberta, não tem uma visão clara do que vai acontecer. Não é. Bom, fenômenos de premonição ocorrem quando ela sabe, sem saber como, que alguém esteve em sua casa na sua ausência, ou irá chamar ao telefone, ou quando, caminhando, sente de repente que uma pessoa amiga está vindo em sentido contrário, seja naquela mesma calçada, seja na oposta. A convicção leva a atravessar a rua para encontrar-se com a pessoa, o que realmente ocorre. Acho que os casos de pessoas que estiveram em sua casa ou que pretendem chamá-la ao telefone podem ser, alternativamente, classificados como de telepatia, embora não fique excluída a hipótese da premonição. Já o do encontro fortuito na rua apresenta-se com maiores possibilidades de ser premonição mesmo, a não ser que a pessoa esperada viesse pensando nela e lhes transmitisse a mensagem, voluntária ou involuntariamente, o que é difícil apurar. Também os casos em que a visita está marcada e a pessoa muda de planos mais de uma vez, tanto podem ser atribuídos à premonição como à telepatia. Entendendo que esta última explica melhor o fenômeno, a telepatia. Há outros que são de legítima premonição, pois não há como identificar transmissão de pensamento. Um desses é o que ela chama de o caso sorteio. Ocorreu-lhe em um almoço na confraternização em final de ano escolar. Reuniões essas, aliás, que não eram muito do seu agrado. Foram todos almoçar em uma churrascaria, lá pelas tantas. Alguém levantou-se e disse que havia um brinde a sortear para que ficasse uma lembrança da festa. Preparou os pedacinhos de papel e pediu que cada um dos presentes neles escrevesse seu nome. Não foi mencionado o objeto do sorteio, que obviamente era uma surpresa. Ao colocar seu nome no papel, Regina sentiu-se um tanto constrangida, porque teve a certeza de que o objeto era uma echarpe e que sairia para ela. Não deu outra. Nesse episódio, ela poderia até ter captado, por via telepática, a imagem da echarpe, mas não havia como conseguir, pelo mesmo processo, a certeza de que seria ela a premiada. A não ser que algum amigo espiritual invisível lhe houvesse transmitido tal convicção, o que é pouco provável. Os espíritos menos evoluídos dificilmente têm condições de penetrar pelo futuro, ainda que 5 ou 10 minutos adiante. Os de mais elevada condição evolutiva não se interessam por brincadeiras, como a de proclamar quem vai ganhar ou quem vai ganhar o quê, ou que número vai dar na loteria. Acontece ainda alguém comunicar-lhe, por exemplo, que vai viajar determinado dia e ela saber antecipadamente que a viagem não será realizada por motivos que ela ignora, mas sabe que são reais e respeitáveis. É o que acontece. Em vários dos casos de premonição que Regina colocou à minha disposição, em relato pessoal, feito ao meu pedido, vejo interferências telepáticas ou episódios de desdobramento, fenômenos mistos nos quais mais de uma faculdade foi acionada. Um desses é o seguinte: em determinado período de sua vida, Regina partilhava um apartamento alugado
com outras 3 moças. O entrosamento pessoal entre elas não era dos melhores, especialmente porque uma das moças, racista convicta, alimentava rancores e frustrações que se traduziam em hostilidade surda à Regina, e tudo fazia para criar ela um clima de rejeição. Certa feita, essa moça armou contra a Regina um dos seus esquemas malignos e expôs a trama em um bilhete dirigido às demais companheiras, no qual não poupava sua vítima predileta. A mensagem do ódio e da mentira foi alojada debaixo da almofada do meio do sumier, onde dormiam as moças. Ao acordar pela manhã, Regina sabia de tudo, embora ninguém lhe houvesse contado nada, mesmo porque suas companheiras já haviam saído para o trabalho. Ela não apenas sabia que as outras ainda não haviam recebido e lido o bilhete, como seu conteúdo e onde havia sido escondido. Foi à sala, deslocou a almofada e lá estava o papel venenoso. Embora possa ter ocorrido aqui um episódio de premonição, o mais provável, a meu ver, é que ela tenha tomado conhecimento de tudo em espírito, desdobrado pelo sono fisiológico. Os casos de premonição podem, portanto, ter explicações alternativas, ainda que não fique excluída a hipótese admitida por Regina. Quanto aos de previsão, contudo, a participação da telepatia é inaceitável, como veremos. Um deles é singelo, mas bem característico. Vivia-se ainda na era do bonde no Rio de Janeiro, e Regina se dirigia ao seu local de trabalho carregando um daqueles primitivos e pesadíssimos gravadores de som, que hoje parecem verdadeiros mastodontes ao lado dos microgravadores produzidos pela moderna tecnologia. Ficou exausta de arrastar o aparelho até a rua em busca de seu bonde habitual. A essa altura, viu, com o sistema visual interno, chegar um bonde no qual vinha, ao estribo, um funcionário da escola onde ela trabalhava. Parou, arriou no chão a pesada carga e sentou-se. O ponto era na proximidade de um jardim público e havia bancos. Agora era só esperar a chegada do bonde com o serventuário da escola. Bom, ele está falando de premonição, evidências, está falando de coisas que vão acontecer. O autor está dizendo que existem várias explicações para que as coisas possam acontecer. Uma delas é a telepatia. Então, através da transmissão de pensamento entre 2 pessoas, está andando, pode ser que a pessoa está pensando, eu estou indo em direção sul, outra pessoa está indo em direção norte e tal, mas a gente se encontra. Então, pela transmissão de pensamento, pela telepatia, as coisas podem acontecer. Outras coisas, né, que ele está dizendo, você pode, em desdobramento, você viu, você foi avisado de uma coisa que poderia acontecer. Uma vez um amigo meu, ele entrou num elevador e no momento que ele entrou no elevador e a porta fechou, ele lembrou do sonho que ele teve no dia. E no sonho, ele via o elevador fechando e o elevador caindo. Quando ele viu a porta fechar, ele entrou em desespero, porque veio o sonho na cabeça, que quando ele levantou, ele nem lembrava do sonho. Ou seja, foi mostrado para ele alguma coisa que ia acontecer, que o elevador estava com problema e que ele ia entrar nesse elevador. Realmente, o elevador caiu, deve ter caído, sei lá, 1 metro, meio metro, não sei quanto caiu. E depois trava, né? Sabe que os elevadores modernos têm trava de segurança que
você cai, mas não cai muito, né? Porque mesmo que o cabo se rompa, tem molas que fazem o elevador parar. Isso aconteceu com ele. Então, coisas podem acontecer simplesmente porque você é avisado antes. Então, a gente cansou nas nossas reuniões, por exemplo, a gente fez uma vez no centro uma reunião gigante. Aí, várias pessoas daquela reunião gigante falaram que aquela reunião já tinha acontecido na véspera, quando estava dormindo. Estava se repetindo a reunião que a gente já teve no mundo espiritual. Então, as pessoas já tiveram as informações do mundo espiritual, lembravam, eu não lembrava de nada, né? Mas, depois, no dia seguinte, então, repetiu a reunião. Então, pode acontecer. Uma das explicações das visões do futuro pode ser essa. Outra coisa que é visão no futuro são coisas simples. Então, por exemplo, eu jogo a caneta para cima. Eu posso prever quando a caneta vai chegar na mesa. Ó, isso é ciência, não é premonição. Mas através de uma lei, né? De uma lei, ó, eu sei exatamente o tempo que a caneta vai fazer, vai cair. Eu posso lançar a caneta e posso saber exatamente aonde a caneta vai cair e em que tempo. Ó, eu estou fazendo premonição através da ciência. Eu dando aula, eu também tenho um monte de premonição. Eu sei, por exemplo, eu todo ano peço para os alunos, caros alunos, façam erros novos. Porque ano após ano, vocês fazem sempre os mesmos erros. Erra sempre do mesmo ponto. Eu já estou enjoado de corrigir as coisas e sempre os mesmos erros, ano após ano. Então, como é que eu sei que os alunos não vão errar? Sei lá, eles são insistentes. Alunos novos que erram as mesmas coisas. Então, com o meu conhecimento pequeno, eu tenho uma ideia que uma certa quantidade de alunos vai errar aquilo. Então, normalmente, antes do aluno errar, eu tento reforçar aquele erro que todo mundo faz para os alunos não errarem. Mas, mesmo assim, eles insistem e erram naquelas coisas. Isso é premonição? Não, é conhecimento das coisas. Então, o fato de você prever o futuro, então ele falou que espíritos mais elevados conseguem já prever um futuro mais para frente, de coisas importantes. Uma das coisas é, a gente faz uma programação espiritual da nossa vida. Então, dentro desse planejamento da nossa vida, existe uma previsão do futuro. De acordo com o conhecimento das leis que regem físicas e espirituais, alguém com grande conhecimento, grande elevação, também consegue fazer essas previsões. Mas através, não de bola de cristal, mas através, eu imagino, de forma científica, como a caneta está caindo. Assim como os espíritos de grande conhecimento, conseguem enxergar coisas lá na frente que a gente não enxerga. Eu penso assim, né? Decorridos alguns minutos, foi o que aconteceu. Lá estava ele pendurado no estribo, tal como ela o vira minutos antes. Regina chamou-o pelo nome, ele desceu, pegou o gravador e incumbiu-se de levá-lo ao seu destino, para alívio e satisfação dela. Há outro caso no qual não detectamos o fator telepatia. Durante as horas de repouso, Regina assistiu desdobrada um grave acidente com um ônibus interestadual que caíra em um viaduto. Viu ainda um homem sendo retirado do veículo acidentado e soube que era o único sobrevivente. Era como se estivesse no local.
na cabeça do viaduto, assistindo a tragédia sem nada poder fazer para evitá-la ou ajudar alguém. Limitava-se a testemunhar. Pareceu-lhe apenas um sonho, como tantos outros, embora de impressionante realismo. Uma semana mais tarde, porém, teve a desagradável surpresa de conferir o sonho. Ao passar por uma banca, lá estava um jornal aberto com as manchetes de um acidente de ônibus e a foto correspondente. Lembrou-se logo do sonho. Era exatamente, mas exatamente mesmo, a visão que ficara documentada em sua memória. Era como se a foto tivesse sido tirada por alguém que estivera no mesmo ponto de observação que havia estado. Comprou o jornal e, ao ler a notícia, verificou que era mesmo o acidente que já vira acontecer, até o detalhe de que apenas uma pessoa sobrevivera, um homem. Seu caso mais impressionante, contudo, e no qual vários ingredientes e faculdades se conjugam, é o que podemos identificar como a trágica viagem a Brasília. Embora muito jovem, cursava ainda a faculdade. Regina já exercia o ministério e fizera muitos amigos entre colegas e alunos. A nova capital do país havia sido recém-inaugurada e era grande o interesse em visitá-la. Organizou-se no colégio uma caravana que seguiria de ônibus, especialmente fretado para a ocasião, e todos se programaram para a excursão que se realizaria durante as férias de julho. Regina aderiu, preparando-se para a viagem. Um casal amigo, contudo, resolveu convidá-la para ir com eles de carro. Ele era colega de trabalho e a esposa, muito amiga de Regina. Desejavam sua companhia para a longa viagem que fariam, sem pressa, parando pelas cidades que desejassem conhecer melhor. Uma pessoa a mais e amiga de ambos tornaria o passeio mais agradável. Ficou combinado que sairiam do Rio com uma semana de antecedência em relação ao ônibus, a fim de chegarem mais ou menos no mesmo dia. Regina aceitou e agradeceu o convite que lhe proporcionaria a viagem mais cômoda e interesse do que a que estava planejada. É interessante, uma viagem mais cômoda e interessante do que a que estava planejada. Começaram os preparativos, ficando a data da partida combinada para um domingo. Desde a segunda-feira daquela semana, contudo, Regina começou a sentir uma forte compulsão para não ir. Não havia a menor razão para aquilo, mas o sentimento era inequívoco e insistente. E ela resolveu ceder à sua intuição, ainda que sem saber como justificá-la. Só sabia que não desejava ir e que não iria mesmo. Na quinta-feira, os amigos passaram por sua casa para acertar os últimos detalhes, e ela lhes comunicou sua inesperada decisão. A reação foi pronta e inconformada. Não ia por quê? Que motivo teria surgido assim, imprevisto? Como não havia nenhum a alegar, ela pretextou estar sem dinheiro. Mas isso não seria problema, disseram eles, dispostos a emprestar a importância necessária. Ela recusou a oferta generosa e continuou irredutível na decisão de não mais ir com eles. A despeito da insistência deles, ela se manteve firme. Saíram decepcionados e até um pouco magoados com ela, que também ficara aborrecida consigo mesma, em face daquele inexplicável teimosia. Mas, sem dúvida, algo dizia lá dentro dela que não fosse. Podia perfeitamente estar equivocado, mas resolver ouvir a advertência interior. O casal estava igualmente decidido a levar uma companheira de viagem, e na sexta-feira foram em busca de uma amiga comum, em Nova Iguaçu. A moça não estava preparada para uma longa e repentina viagem como aquela, mas acabou cedendo ante a insistência do convite e a perspectiva de um passeio interessante e sem grandes despesas. Trouxeram-na para a casa deles e foi aí que ela preparou sua roupa, chegando ao extremo de ter de lavar e secar a ferro algumas peças.
Realmente, eles não queriam viajar sozinhos. Tudo acertado, partiram no domingo, como ficara combinado. A semana começou sem maiores incidentes. Desde que os amigos haviam partido, Regina desligou-se deles e da viagem. No entanto, na quinta-feira daquela semana, eles estavam ainda em viagem, teve uma vidência, sonho, que lhe apresentava nitidamente três quadros enigmáticos, como instantâneos ou fragmentos de uma sequência, com o óbvio simbolismo que somente entenderia mais tarde. No primeiro desses quadros, ela se via na escola, onde trabalhava, diante de um lago, e nele um peixe muito irrequieto. Nele um peixe muito irrequieto, cujo corpo tinha formas femininas, e os olhos de sua amiga, mulher do colega professor. A sua identificação era óbvia, pois a moça tinha olhos lindos, verdes, grandes, extremamente expressivos. Diziam dela que falava com os olhos, realmente inconfundíveis. De repente, um aluno muito chegado a Regina se põe ao seu lado e lhe oferece, numa jarra d'água, o peixe que acabara de apanhar para ela. Regina meteu as mãos na jarra para segurar o peixe e, ao retirá-lo, trazia pelos ombros o cadáver de uma mulher. No segundo quadro, caminhava ela por uma estrada asfaltada, aberta na mata. Ao lado dela, de braços dados, caminhava um homem. De repente, quando olha para ele, Regina percebeu que estava arrastando um cadáver. No terceiro e último quadro, ainda a caminhar pela mesma estrada, surge inesperadamente à sua frente um enorme tronco de árvore tombado, barrando-lhe a passagem. Regina olhou à sua volta para pedir socorro e avistou uma pequena casa um tanto afastada da rodovia. Decidiu ir até lá para chamar alguém, quando dela saiu um homem, de machado às costas, para cortar o tronco. Regina percebe, então, que o tronco é oco, de forma oval, como a de uma canoa. Dentro dele, ela vê o cadáver de uma mulher. Após essa tétrica sucessão de imagens, ela despertou. Embora intrigada com as visões, não conseguiu descobrir-lhe qualquer sentido, e se é que tinha. Nem fez qualquer conexão no momento com seus amigos, que àquela altura já deveriam estar em Brasília. Imaginou que fosse mais um desses sonhos incongruentes, que resistem a qualquer tipo de abordagem interpretativa. Na noite seguinte, sexta-feira, teve outro desprendimento. Não era um sonho comum, um sono comum. Mas agora a mensagem era descomplicada, ainda que aparentemente sem muito sentido. Via-se acordada por uma das suas vizinhas à 1h30 da madrugada, para dar-lhe uma notícia de morte de 3 pessoas, ou seja, de seus 3 amigos viajantes. Era a vizinha de baixo, a única que tinha telefone no prédio naquela época. Sábado pela manhã, às 7h30, ainda estava na cama pensando naqueles sonhos esquisitos, quando a vizinha chamou-a pela janela. Regina recebeu sobre o plexo, na boca do estômago. Regina recebeu sobre o plexo, na boca do estômago, o imediato impacto de uma sensação desconfortável. Tinha agora certeza do que se tratava, ou seja, que a notícia a vizinha tinha a lhe dar. Que notícia a vizinha tinha a lhe dar? E era. Seria 1h30 da madrugada, disse-a, quando alguém telefonara pedindo para mandar chamá-la. Era para comunicar-lhe a morte de uns amigos, dissera a voz de outro lado. 3 pessoas. Ela não quis chamar Regina naquela hora, por saber que ela morava sozinha e aquilo bem poderia ser uma cilada ou um trote, coisa assim. Acho que fiz mal, concluiu ela. Deveria ter chamado você. Não importa, respondeu Regina desolada. Eu sei do que se trata. De fato, os 3 haviam morrido em acidente rodoviário. Vamos alinhar cronologicamente os episódios.
Regina viu seus amigos já mortos na quinta-feira, um dia antes do acidente fatal, que ocorreu na sexta às 7 horas da noite, conforme ficou sabendo depois. 2. Eles morreram na estrada para Brasília, aberta em um trecho de matas mais densas. 3. A notícia foi dada por um rádio amador local, que morava numa casa próxima da estrada. O rádio amador estendeu-se com um colega do Rio e pediu para avisar parentes e amigos, cujos nomes e telefones constavam de papéis encontrados com os mortos. 4. O telefonema para a vizinha de Regina tinha sido realmente às 1h30 da madrugada de sábado, mas ela soube dele ainda na sexta-feira à noite. Tudo conferia. Neste caso, a telepatia não pode ser acolhida como explicação, porque as vidências antecederam as ocorrências reais. O que houve aí foi um misterioso jogo de acronismos, ou seja, um baralhamento no tempo e na sequência dos eventos. Na sexta-feira pela manhã, quando Regina despertou de volta ao corpo físico, ela já vira seus amigos mortos, ainda que envolvidos em certos simbolismos que, no momento, ela não soube interpretar. No entanto, eles só foram morrer realmente na sexta-feira, às 7 horas da noite, um dia depois de já terem sido vistos como mortos por ela. O mesmo ocorreu com o telefonema. Ela soube que havia uma chamada para ela na noite de sexta-feira, mas a chamada real somente chegou a 1h30 da madrugada de sábado, e ela só tomou conhecimento do fato pela manhã. O fenômeno, aliás, não era novo para Regina, ainda que desta vez tenha sido de intensa e trágica dramaticidade. Houve tempo em que ela experimentava regularmente a vidência antecipada de seu dia de trabalho. Logo pela manhã, as cenas se desenrolavam à sua visão interior com impressionantes detalhes, que depois era só conferir com a realidade do ocorrido horas mais tarde. Em A Memória e o Tempo, observamos que algumas pessoas conseguem ir ao futuro e voltar ao presente, para afinal chegar pela segunda vez ao episódio que já viram por antecipação. J.W. Dunne, eminente matemático inglês, realizou durante anos experimentações com esses fenômenos, pelo simples procedimento de anotar seus sonhos. Em seu famoso e muito citado livro An Experiment with Time, ele oferece até uma formulação matemática como base teórica para essas mágicas do tempo. A doutora Louise Rini, em Canais Ocultos da Mente, estuda situações semelhantes e as documenta com relatos confiáveis de pessoas que viram o futuro acontecer em minúcias, com antecipação de dias ou de meses. Os profetas bíblicos e leigos, como Nostradamus, superaram barreiras de séculos e até de milênios, foram ao futuro e voltaram para contar o que viram. E nem sempre entenderam com a desejada nitidez. Na minha opinião, os eventos já existem e nós apenas passamos por eles. É o que pensam também Dunne, Oliver, Lodge e Pascoal. Enfim, estou em boa companhia. Para a Regina, a teoria é outra. Acha ela que o tempo decorre em ritmos diversos e, portanto, com diferentes espaços de duração. Os franceses têm a palavra própria para caracterizar o fenômeno sem recorrer a expressões como espaço, que obviamente são geométricos e não cronológicos. Eles preferem dizer durée, como se vê com frequência em Bergson. Creio que em Matière et Memoria. Quanto a mim, acho que o tempo é também um local, como ficou dito no já citado A Memória e o Tempo.
Vejamos, porém, como Regina explica a sua teoria. Ela acha que no plano invisível, onde vivem os seres desencarnados, o ritmo é muito mais acelerado do que neste em que vivemos nós, os encarnados. Segundo essa hipótese, os seres espirituais movimentam-se em outra dimensão, como se costuma dizer, na qual a velocidade dos eventos é de difícil apreensão para nós, enquanto encarnados. Porém, uma vez desdobrados, ou seja, na condição de espíritos em estado de relativa liberdade, porque ainda presos ao corpo físico, temos condição de captar o que se passa nessa outra dimensão. Isso parece fazer algum sentido, pois constitui motivo de constante perplexidade a incrível velocidade com a qual certos médiuns psicografam textos de autoria de seres desencarnados. O lápis, em tais casos, voa sobre o papel como se mal o tocasse, ou como se o material da grafita apenas se depositasse em bloco, formando palavras ou frases inteiras, em vez de escrever letra por letra. Fenômeno semelhante ocorre, e ainda veremos isto, quando um espírito de mais elevada condição evolutiva, em vez de transmitir ao médium uma exposição, palavra por palavra, transfere-lhe tudo de uma vez, cabendo a este desdobrar o pensamento. É como, em vez de transferir o conteúdo de uma caixa d'água para outra, através de um cano, a própria caixa fosse colocada subitamente dentro da outra. Devo declarar que a teoria não me parece nada absurda, porque daqueles que experimentaram com a escrita direta, como o conhecimento Barão de Guldensdubé, atestam esse fenômeno no qual a grafita não é esfregada no papel por atrito, mas depositada sem movimentação do lápis. Segundo Regina, uma vez desdobrada do corpo físico, ou seja, na condição de espírito, ela se sente livre da dimensão reservada para o ser humano encarnado, e, portanto, do ritmo que lhe é próprio, e mergulha em espírito na outra. Qualquer que seja o significado disso, nesse ritmo diferente é que se movimenta o espírito que vive em um contexto energético e não material, como o do ser encarnado. Uma vez liberada da necessidade de arrastar o corpo físico e submeter-se aos seus ritmos lentos, Regina pode assumir sua condição de espírito e viajar no tempo, rumo ao futuro ou ao passado, no ritmo mais acelerado do espírito, como que cavalgando esse dispositivo e deslocando-se a uma velocidade muitíssimo superior ao da luz, e pode dar uma rápida escapada até o futuro para ver as coisas que lá, naquela escala, já aconteceram, embora não aqui, onde vivemos nós, os lentos. Ao voltar ao corpo físico, reingressa a ela em sua dimensão humana habitual, na qual os eventos já vistos do lado de lá ainda não aconteceram. A previsão, ou seja, a percepção do futuro, não seria, por conseguinte, a visão de algo que ainda não aconteceu, mas sim de algo acontecido em uma dimensão diferente da nossa, e que no devido tempo vai ocorrer aqui para nós, os retardatários do tempo. A ideia não me repugna. Está parecendo um filme isso aqui, né? Esse filme que vai e volta, assim. Eles trocam de dimensão. Vivemos como encarnados em uma dimensão e sob condições tais que nos mantém na posição de verdadeiras lesmas cósmicas, enquanto passam por nós seres superlúcidos, pois eles viajam a velocidades muito superiores à da luz. Se e quando julgarem conveniente explorar passado e futuro. Nosso condicionamento à lentidão é o preço pesado, nos dois sentidos, que pagamos ao aprendizado em nossa viagem através da matéria densa.
Aqui estamos impregnados de átomos, bilhões e bilhões deles, limitados a 5 sentidos básicos, contidos nos estreitos parâmetros de um cérebro biológico, que mesmo assim já é um dos prodígios da natureza. Presos, enfim, a um esquema limitador como o encarcerado, que traz pesada bola de ferro acorrentada aos pés. Somos, portanto, balões cativos, pesantes, mas balões. No fundo, como percebe o leitor, minha teoria de que somos viajantes do tempo não se choca com a de Regina, segundo o qual o tempo tem ritmos diferentes se estamos em um ou outro plano vibratório. Somos como a Alice de Lewis Carroll, diante do seu espelho mágico. Do lado de cá, um mundo prosaico, lento, pesado, difícil e monótono. Do outro lado do espelho, tudo é possível, porque temos domínio do tempo. É um mundo encantado, veloz, fácil, leve, no qual podemos ir ali um pouco mais adiante e ver o caminho por onde iremos passar amanhã, depois ou daqui a 2000 anos. Nas experiências de Regina, com o tempo ainda não esgotou para nós suas muitas implicações. Por exemplo, por que, dispondo ela de lucidez, inúmeras vezes comprovada durante seus desdobramentos e sonhos, tanto na exploração do passado como do futuro, não trouxe um relato claro no qual as pessoas estivessem perfeitamente identificadas, bem como os pormenores do acidente? Ela própria nos oferece algumas especulações a respeito desse enigma, atribuindo o fenômeno ao seu envolvimento emocional com as pessoas vitimadas. Ao verificar no futuro que eles iriam morrer, ou melhor, ao encontrá-los mortos em uma dimensão que não era a sua habitual, seu próprio psiquismo tratou de camuflar o episódio que certamente lhe causaria terrível impacto ser trazido para a memória de vigília em toda a sua crueza. Por isso, na passagem de uma dimensão para outra, de volta ao seu ambiente natural, desencadeou-se um processo de codificação, ou melhor, de simbolização dos eventos, quebrando o impactante realismo das imagens originais, a fim de facilitar a sua absorção no plano físico. Mas, como ela mesma adverte, se prestarmos bem atenção ao processo, veremos com facilidade que todos os símbolos são claros e objetivos. E nem poderiam deixar de sê-lo, pois, ao contrário, não teriam sido fiéis à tradução dos fatos. Vejamos. Em primeiro lugar, a parte inicial do sonho ou vidência desenrolou-se na escola para mostrar que um dos personagens do evento era seu colega de trabalho, ou seja, que trabalhavam no mesmo local. E por que a primeira cena ou quadro foi com a moça e não com o marido? Porque a ligação emocional de Regina era maior com ela, sua amiga íntima de algum tempo e com o qual tinha melhor sintonia. Segundo, a caminhada pela estrada de braços dados com o amigo. Uma atitude fraterna, mas sem intimidades, com um sentido implícito. Era como que um companheiro de jornada, ou pelo menos fora até ali. Quando ela o visse novamente, contudo, ele estaria morto. De fato, ela somente descobriu que estava arrastando um cadáver quando olhou para ele, mas isso depois de caminhar alguns passos com um homem que parece não ter identificado. Terceiro, a terceira pessoa, a moça convidada que seguiu em seu lugar. Regina mal a conhecia. De fato, seu papel na evidência é secundário.
Enquanto o contato de Regina com os cadáveres de seus amigos, o casal foi direto, pois ela puxou a moça morta pelos ombros e arrastou o rapaz pela estrada, também morto, a outra moça ela apenas entreviu dentro do caixão, que lhe parecia como uma transformação onírica do tronco de árvore atravessado na estrada. Quarto, a casa que ela viu à beira da estrada realmente existia, e lá vivia o radioamador que mandou o recado do acidente. Foi quem o acorreu com intenção de prestar os primeiros socorros, chamando o hospital mais próximo da região e comunicando-se com parentes e amigos do casal no Rio, através de um colega. Na realidade, foi com seu equipamento de rádio que se avisou a família, como que abrindo caminho para que soubessem do acidente após desembaraçados os corpos das vítimas. Enfim, o rádio, que ela viu como um machado, foi um instrumento de desobstrução e comunicação do acidente. Quinto, a notícia final, transmitida por telefone a Regina. Não foi codificada nem disfarçada. Parece que, preparada pelas visões para receber a notícia sem maiores impactos, ela captou o telefonema da madrugada com algumas horas de antecedência. E tal como chegaria ao seu conhecimento, ou seja, pelo aparelho da vizinha, precisamente na hora que ela já sabia qual. Tanto foi abrandado esse impacto que no momento em que a vizinha a chamou pela janela, na manhã seguinte, ela soube prontamente do que se tratava. Teve aquela sensação desagradável, mas não foi um momento de imprevisíveis consequências. Ela já sabia o que tinha acontecido e aceitara o inevitável e imutável. Nada havia a fazer. Ainda outro aspecto pode ser suscitado. Embora não explícita, o caso admite a hipótese de uma implícita interferência espiritual com o objetivo de preservar a vida física de Regina, seja porque não tivesse ela compromissos kármicos com aquele tipo de desencarnação, seja porque não fosse ainda chegada a sua hora de partir. Isso explicaria o hermetismo da simbologia onírica, que somente se decifrou após o desastre. Para Regina, a essência da mensagem pode ser resumida em duas palavras: não vá, que ela captou pela intuição. Estaria criado para ela um grave problema se a mensagem onírica fosse explicitada com clareza, ou seja, se ela conhecesse com antecedência necessária a morte trágica. Bom, até aqui, como a gente explica, então, a previsão do futuro? Ele tá dizendo, aí tem várias coisas que a gente tem que dizer, né? A gente está dentro de um planejamento reencarnatório. Então, todos nós, quando reencarnamos, a gente faz um planejamento dos dois principais acontecimentos da nossa vida. E os espíritos auxiliam para que esses principais acontecimentos aconteçam. Agora, a gente tem nosso livre-arbítrio para fazer uma coisa, fazer outra. Mas existe um certo planejamento da nossa vida. Então, isso acaba explicando. Então, ele tá dizendo que esse casal já estava previsto no planejamento reencarnatório o desencarne deles através de um acidente. Mas não estava previsto que a Regina desencarnasse dessa forma. Quando a Regina se recusa, ela vai chamar uma outra pessoa. E essa pessoa
devia também estar no planejamento reencarnatório ela desencarnar de maneira trágica. Então, senão as pessoas não morreriam. Existem vários casos de acidentes graves, por exemplo, um avião que cai. No caso da Regina, ela foi avisada pela intuição dela, não vá. Agora, tem gente que perde o avião porque o pneu do carro fura, porque dá um problema, outra coisa, que a pessoa não consegue chegar no avião. Aí ele fala, eu não perdi o avião, eu perdi o avião, essa viagem que eu queria fazer e tal. Aí depois o avião cai e morre todo mundo. Graças a Deus que o pneu furou. Agora, isso são coisas, então tem o planejamento da reencarnação. Tem a interferência do mundo espiritual nas nossas vidas. Então, Kardec diz, né, nos livros, que nós somos muito mais influenciáveis, muito mais controlados pelo mundo espiritual do que a gente imagina. Então, os espíritos acabam participando das nossas vidas para ajudar, para atrapalhar, mas estão participando. Aí, ele fala, por exemplo, de profetas, de Nostradamus. Aí eu estou lendo esse livro aqui, ó. Apocalipse, Mitos e Verdades, do Haroldo Dutra Dias. Foi lançado faz uns 15 dias aí. Comecei a ler agora. Mas eu já escutei algumas palestras do Haroldo, né? E ele fala o seguinte, ele repete nesse livro: as profecias do Apocalipse foram feitas para não serem cumpridas. Certo? Ué, mas por que a profecia faz para não ser cumprida? Não tem muito sentido, né? Porque ele faz o seguinte, as profecias são advertências. Esses fatos irão acontecer se nós não mudarmos a nossa atitude. Se a gente não mudar a nossa atitude, as coisas vão acontecer. Então, por exemplo, a netinha da Sônia está correndo lá na casa dela. Aí a Sônia fala, netinha, se você correr nessa direção, você vai pisar nesse tapete e eu acabei de encerar a sala e você vai escorregar e vai cair. A Sônia é profeta? Não, ela sabe que o tapete está lá, o chão está liso e pisou. É uma coisa. Então, não corra para não cair. Aí a netinha vai lá e corre e cai. Foi praga da avó? Foi previsão da avó? Não, foi uma advertência. E o Apocalipse também é isso, é uma advertência das coisas. Que, se a gente mudar de atitude, não precisa acontecer. Então, o futuro, ele é inscrito, ele vai acontecer sem nada, ou seja, eu posso ir para o futuro e ver exatamente o que vai acontecer? Não exatamente, né? Foi o que o Chico disse, né? Eu não consigo voltar ao passado e modificar o meu passado.
Mas eu consigo modificar as minhas atitudes hoje para ter um futuro diferente. Então, se a netinha da Sônia, em vez de correr, ela caminhasse, ela não escorregava no tapete. Então, pela advertência, pode mudar o futuro. Então, o futuro está escrito? Não totalmente. Algumas coisas que são previstas, elas estão dentro da nossa programação reencarnatória. Como no caso desse casal e dessa moça que tinham que morrer de um acidente de carro. Estava na programação da reencarnação deles. E a Regina, amiga próxima, ela foi avisada, mas como ela tinha ligação emocional, ela enxergou, mas não entendeu exatamente. O meu pai também tinha algumas dessas premonições, algumas visões, algumas coisas telepáticas assim. Aí o pessoal vinha aqui em casa e ele tinha a intuição dele e ele falava algumas coisas para as pessoas. E muitas das coisas que ele falava para as pessoas aconteciam. Agora, o que ele falava para a gente, os filhos, normalmente não acontecia exatamente. Uma vez ele falou para o meu irmão mais velho, o Jean Vitor, que tinha acabado de voltar da faculdade e tinha feito uma prova. Aí o meu pai falou, não, você fica tranquilo, você passou, você foi bem. Aí meu irmão falou, não, eu não fui bem, não. Aí meu pai falou, não, estou vendo aqui, você foi bem. Né? Alguns dias depois, a prova veio corrigida e ele reprovou. Mas por que o meu pai falou que ele tinha passado se ele reprovou? Porque o envolvimento emocional do meu pai com os filhos fazia com que a visão dele não ficasse clara. Talvez se ele falasse a mesma coisa para alguém mais distante emocionalmente, ele tivesse visto que a pessoa não teria ido bem na prova. Mas o envolvimento emocional pode afetar a visão que a gente tem. Nesse caso, ela ficaria abalada com a morte dos amigos. E estava no planejamento deles morrer. Imagina se ela tentasse simplesmente evitar a viagem deles. Ela teria mudando a programação espiritual. Agora, vocês podem corrigir as minhas besteiras aí. Olô, mas Diga. aquela do ônibus, ela viu em tempo real. Do rádio? Não, do ônibus que ela viu, depois ela viu a foto. Foi tempo real que ela viu? A do ônibus, que ela viu que o ônibus caiu pelo viaduto e só um cara sobreviveu. Ela viu antecipadamente. Não, ela viu antes, não foi em tempo real, não. Ela viu antes. Mas Então, tem tipo, aquele ônibus, aquelas pessoas que morreram, estavam no planejamento espiritual delas morrerem. Então, já tem uma previsão, ou seja, no planejamento reencarnatório de todo aquele grupo, estava a morte, e um deles sobreviver. não, então, isso aí é uma coisa, mas tem hora que ele começou a falar de dimensão, que na outra dimensão é mais rápido, ele consegue ir para o futuro, e aqui só vai se repetir. Mas é aquela hora que eu falei que parece filme, porque as crianças aqui assistem isso direto. Você vai de uma dimensão para outra, você volta para o passado, e aí, não vamos afetar o passado. Você diz, né? Coisa assim, né? Então, tá bem assim.
Hollywood o negócio. Não estou falando que é mentira. O plano espiritual é uma outra dimensão desse mesmo tempo e espaço que a gente vive. O plano espiritual é uma outra dimensão de onde a gente está. Você enxerga o plano espiritual? Não. Você consegue ver as colônias flutuando ou na mesma dimensão que a gente está? Não, mas elas coexistem com a gente aqui. Então, é outra dimensão. Não, mas não é isso que eu estou falando, que é outra dimensão. Eu estou falando do fato de ela acontecer antes e aqui se repetir, entendeu? É então, nesse mas sentido. aí tem o seguinte, né? Como a Andressa falou, realmente. Então, hoje tem os filmes, lá, os multiversos. Isso. Né? Existe, além dos filmes, existe já teorias científicas desses multiversos. Realmente, cada um desses planos espirituais são universos paralelos. Tanto que os próprios livros dizem, existem lá os encarnados, estão num universo. Tem lá os espíritos de uma certa evolução, estão em um outro plano. Espíritos mais evoluídos estão em outro plano. E os espíritos mais atrasados, os encarnados, não enxergam os mais evoluídos. Né? Então, existem esses multiversos. Então, isso é uma coisa. Outra coisa é, o acidente vai acontecer. Foi o caso então, dentro da nossa visão, a gente como encarnado tem uma visão muito limitada das coisas. Só da gente desencarnar ou desdobrar, então a Regina, por exemplo, ela se desdobra para o mundo espiritual. Então, quando ela está em desdobramento, ela tem uma visão muito mais ampla das coisas. Essa visão muito mais ampla das coisas, e além da evolução um espírito mais evoluído, consegue acabar enxergando os fatos. Então, por exemplo, imagina um espírito responsável por todas as pessoas do acidente. Eles sabiam que todo mundo ia desencarnar. Então, toda uma equipe, o anjo de guarda do motorista falou, vamos lá, meu filho, hoje você vai estar aqui à noite comigo. Mas o anjo de guarda não devia salvar o motorista? Não, estava no planejamento dele isso. Então existia tudo isso. Então, você consegue, com a sua visão mais ampla, conhecimento mais amplo, coisas que vão acontecer. No caso da foto, ela estava... Era exatamente isso que eu ia falar. E a foto? A foto, então. Alguém tirou uma foto. Não sei se por intuição o fotógrafo foi tirar a foto naquele local ou realmente mas realmente isso acontece. A gente não sei exatamente quais os mecanismos todos. Mas, por exemplo, você pode ter uma intuição de tirar a foto aqui, e aquela foto foi publicada, mas o espírito mais evoluído consegue enxergar coisas e fatos e deduzir as coisas que vão acontecer muito lá na frente. Foi o que Jesus, lá no livro Boa Nova, Jesus, numa das conversas, ele tá conversando com um dos apóstolos e falando sobre o que o apóstolo falou. Faz o seguinte, para a gente tentar acelerar o cristianismo, a gente pode convidar os poderosos, os ricos, as pessoas de influência para dentro do cristianismo. Aí Jesus vai falando, se você convidar um general, ele não vai querer se submeter às regras, não vai submeter às coisas mais simples. Ele vai querer chegar e impor condições. Aí Jesus vai dizendo,
se fosse trazido os poderosos, as pessoas de influência para dentro do cristianismo, todas as consequências que isso traria. Aquele relato de Jesus é um relato do que aconteceu quando a Igreja Católica se ligou, foi criada junto com o Império Romano. Jesus estava prevendo, ele estava só deduzindo como a gente se comporta, né? Como eu, na minha inteligência limitada, eu consigo prever alguns erros dos meus alunos, Jesus, com a inteligência dele muito mais ampla, ele consegue prever os nossos erros bobos. Fala, Celso. Eu, sei lá, minha visão é um pouco mais simplória, né? Mas eu vou me utilizar também da própria experiência do Kardec para fazer uma analogia, né? Quando você está no plano e está vivendo o dia a dia, né? Você enxerga naturalmente como as outras pessoas. Aí, quando você sobe o morro, aí a sua visão aumenta, né? Você é capaz de ver uma pessoa andando numa rua e, ao longe, um bandido que vai assaltar essa pessoa. Não é? É a mesma coisa, ela tá enxergando ao longe, mas, no caso, nós estamos falando de espíritos que se desdobram e estão numa dimensão bem acima da nossa, né? E é o caso da Regina, porque ela tem além de ela ter a telepatia, ela tem uma visão dilatada das coisas, né? É como se ela tivesse uma lupa nos olhos dela, que ela pudesse enxergar de perto, de longe, enfim. Até acho que a Regina, ela não é desse planeta. Ela deve ter vindo lá de outro planeta, cuja telepatia, ela desenvolveu essas habilidades como espírito e veio reencarnar aqui por algum motivo, né? E trouxe as habilidades, a capacidade dela para cá, de ela poder... Porque senão não tem uma explicação, né? Porque ela está sendo beneficiada por tudo isso? É porque ela conquistou, e ela conquistou em outros lugares. Para mim, ela é de... Agora, eu acho que o Hermínio também, ele está fazendo uma colocação tentando deduzir como é que a coisa funciona, né? Mas tudo isso que nós estamos discutindo, ele também encaixa como uma teoria, né? Ainda não sei se a gente consegue comprovar tudo que está escrito aí, que foi falado, né? Mas eu não sei que a gente vai buscar em André Luiz, alguma coisa, para a gente começar a ter uma razão mais simples, né? Eu ainda prefiro disso daí. O plano espiritual, você tem uma visão muito mais ampliada da realidade, né? Física e espiritual, né? Se ela sabe quais são os processos reencarnatórios e tem acesso a isso, né? Ao processo kármico, o que eu vou fazer? Ela é um espírito adiantado que tem essa impressão e traz para ela, para a realidade aqui, dizendo, olha, essa mediunidade, aliás, eu nem sei se é mediunidade, se posso chamar de mediunidade isso, né? O que você acha, Lulane? Isso aí, essas percepções são mediunidade? A não ser que tenha algum espírito interferindo, mas se é dela mesmo, não é mediunidade. Ela é uma percepção própria dela. É uma habilidade que ela tem. Porque mediunidade é quando tem um espírito transmitindo uma mensagem, né? E Então, ela está vendo pode as ser uma coisas coisa e ali. outra, né? Pode ser se for a percepção dela, é uma coisa anímica. Agora, se ela está só captando a mensagem de um espírito, aí é mediunidade. É o caso. Mas ela não diz qual é o espírito. Esse que é o Então, ela problema. Ela não não fala quem é está o falando, espírito. mas, por exemplo, o Apocalipse. O Apocalipse, o João, né, evangelista, se desdobra e Jesus revela para ele as coisas, né? Então, é uma coisa mediúnica, né? No caso do Apocalipse, é uma coisa Aí mediúnica, que sim. Jesus está revelando para João. No caso da Regina, não sei. Mas ela não é, porque ela tem a mediunidade, porque ela recebe, está claro, tem os espíritos que passam pela psicografia, na mensagem, psicofonia e tudo mais. Mas essa daí, a vidência, muitas vezes, ela se desdobra e ela está enxergando o que está acontecendo, né? Mas não tem, ela não fala, tem um espírito, ó, veja aquilo lá, veja aquilo lá. Olha, é bom que você transmita isso, não é? Então, para mim, ela desenvolveu uma habilidade, uma telepatia, mas telepatia para mim não é uma mediunidade, ela é uma percepção extrasensorial mesmo, né?
cuja habilidade ela adquiriu por causa da evolução, acho que espiritual que ela tem, talvez até, como estou sugerindo, de um outro planeta, né? Então, mas eu prefiro ainda aquela analogia do monte, onde você sobe, você enxerga um pouco mais amplo, né? E esse, por exemplo, desse do acidente do ônibus aí, eu acho que é perfeitamente isso. Ela tava enxergando lá de uma superfície, só que a visão dela, como espírito, né, é como se ela tivesse uma lupa, ela pudesse ir e voltar, aproximar e voltar, como a gente faz hoje no celular, por exemplo, né? Você mexe ali, aumenta, volta, uma máquina fotográfica, por exemplo, e aí então ela vê, volta. Então, é uma propriedade do espírito, isso daí, né? Agora, essa conversa de telepatia é bem técnica, é muito técnica para a gente estar, assim, pegando detalhes que a gente talvez não consiga compreender por completo, né? Um negócio desse, né? Prof, no livro do André Luiz, eu não vou dizer qual, porque eu não sei, eu li até o sexto, sei lá. Eu não sei qual foi, eu só sei que eles precisavam de uma médium no mundo espiritual. Eles iam resolver um caso e precisava da habilidade de uma médium que conseguia relatar fatos da vida daqueles espíritos para poder redirecionar eles ali. Então, ela foi como trazendo esses fatos, né? Porque era a habilidade dela, né? Eles levaram ela justamente para fazer isso daí. Eu não sei se foi os mensageiros, se foi o missionário da luz, não sei qual deles, mas depois eu posso ver e falar para você. Mas tinha, assim, uma médium, um espírito que foi junto com esse objetivo de fazer esses relatos para que eles se direcionassem naquilo que eles iam resolver no assunto. Sim, mas certo, cada um tem a nossa ficha, né? Do passado, tem o nosso planejamento para o futuro. O que o Celso está dizendo se a gente tem, por exemplo, sobe uma montanha, você consegue ver a pessoa subindo. Então, você pode prever, olha, a pessoa vai chegar aqui em meia hora, em uma hora. Ou aquela pessoa tá distraída, vai tropeçar na pedra. A gente consegue fazer previsões, por exemplo, de se vai chover, se não vai chover. Outra coisa, Luiz, por exemplo, você me falou outro dia aí, foi na reunião passada, né, sobre aquele caso das estrelas, né? Você vê uma luz das estrelas, né? Aquela luz, muitas vezes a luz que ela está chegando aqui, mas a estrela já morreu lá, não é isso? Quer dizer, você está vendo, mas como é que você vai saber se morreu ou não? Daqui a pouco você descobre que a bichinha. Aí você está fazendo o contrário, né? Mas é um processo, assim, que talvez a gente está falando da parte física, de subir o morro, na visão dos olhos, né? Tem percepções diferentes, né? A gente reencarnado imagina que o tempo e o espaço ele é linear, como uma linha reta. E ele não é. A gente não tem a capacidade de entender isso. É a mesma coisa que eles falaram aqui, é diferente quando está do outro lado, a sensação de tempo do outro lado é diferente da daqui. Todos os livros que você lê, você diz assim, o Espírito Santo vai 1000 anos no umbral. Você fala assim, mas peraí, como assim que ele não acordou em 1000 anos? Porque para ele o tempo ali parou. Outros vivem um dia que parece que é uma eternidade. A gente não consegue entender, porque nós vivemos um tempo linear. A Terra é linear, você amanhece, você vai dormir no escuro. O nosso tempo é linear, mas não é o tempo real do universo, nem do plano espiritual. Então, eu acho que do outro lado é mais fácil enxergar as coisas.
não só como o Celso falou, de visão de cima da situação, como tem como prever, ó, esse caminho leva a essa figura de imagem. E aí ela vê o ônibus cair. Se ela mudasse, se mudasse o roteiro, como diz o professor, o roteiro programado da vida, aquela visão figurativa não teria sentido, ia ser só um pesadelo. Então, a gente não tem como calcular. Não é ficção científica. Então, realmente, o tempo não é linear, o tempo no mundo espiritual é diferente, é totalmente diferente. Tem razão. Os espíritos mais evoluídos passaram por experiências que a gente ainda não passou. Então, eles conseguem entender e deduzirem coisas que experiências já passadas dele. Eles têm um conhecimento muito mais amplo, né? E ainda no mundo espiritual, a gente já tem um conhecimento mais amplo. Então, imagina, a gente no mundo espiritual já tem uma visão muito mais ampla do que está encarnado. Agora, imagina alguém no mundo espiritual e com conhecimento, elevação, inteligência, moral muito maior que a nossa. Eles conseguem prever coisas que vão acontecer, né? Só que o que eu estou dizendo o futuro não está escrito tintim por tintim e não pode ser mudado. Né? Eu vou no futuro, vou ver a coisa. Você vai ver coisas que vão acontecer porque a gente está numa previsão do nosso, por exemplo, no nosso karma, por exemplo. O Haroldo diz que o Apocalipse, né, do que está escrito no Apocalipse, uns 90% já aconteceu. Na verdade, tem fatos aqui que aconteceram mais de uma vez. A mesma simbologia mais de uma vez aconteceu dentro da história. Mas é mais ou menos lógico, porque de novo, ao meu conhecimento limitado dos meus aluninhos. Né? O aluno me fala o seguinte, né? Você acompanha o aluno e você vê que ele tem conhecimento fraquinho, ele tem deficiência de conhecimento, e você vê que ele não vem estudando o suficiente para recuperar as deficiências que ele obteve, foram acumuladas ao longo dos anos. Aí eu vejo assim, ó, você fala, esse aluno não vai passar da minha disciplina. Simplesmente pelo fato de eu já conhecer, eu consigo falar, ó, esse aluno não vai passar na minha disciplina. Aí, às vezes, eu me surpreendo, porque eu não sei o que ele faz fora do meu tempo que está comigo. Então, às vezes, o aluno se esforça, tal, e vai, e consegue passar. Mas imagina alguém que consiga ver uma coisa mais ampla, que conhece a pessoa intimamente, né? De encarnações. Você consegue saber o que a pessoa vai fazer, porque conhece as atitudes daquela pessoa. Eu queria fazer uma pergunta. Né? Nós vivemos aqui na nossa realidade terrena, né, a respeito do tempo. Agora, no plano espiritual, o tempo também corre em segundos, horas, dias? Não. Não. Lá é eterno presente. Lá, o que vale é os acontecimentos. Lá, como diz o próprio Haroldo, fala que existem duas compreensão de tempo, aí vamos dizer assim, né? Um é o tempo cronológico, que é o Cronos, né? E o outro é Kairos, que Kairos é as coisas que se sucedem. Então, é assim, no plano espiritual, tem coisas que têm que se suceder. Uma coisa vem atrás da outra, e se você tem habilidade para perceber isso, você vai perceber.
Lá não é igual aqui que vai passar o tempo. Quando você encarna, você tem os registros de tempo, porque é assim que funciona aqui. Mas lá no plano espiritual, né? Você tem que ter paciência para as coisas acontecerem. Paciência é justamente isso, que serve para você não é esperar o tempo passar, né? Mas as coisas acontecerem até acontecer do jeito que precisa. Isso é a esperança, é o significado da esperança, né? Então, por isso que às vezes a gente confunde essas dimensões do plano material com o espiritual, né? E André Luiz fala já dessas situações aí, né? Olha só, pensa bem. E a ciência também diz isso já. Né? Quando você fala o tempo na Terra, a gente conta pela rotação, né, da Terra entrando no eixo, um dia. A rotação da Terra em torno do Sol, um ano. Mas se eu estiver em Marte, é diferente. Então, os dias, anos, o que realmente a ciência diz é o tempo são medida em fatos. Tem um fato 1, fato 2, e é o que transcorreu entre fatos. Eu não posso falar em dias, segundos, meses, anos, porque uma coisa, esse tempo é um tempo que a gente mede aqui, na Terra. Se estiver em outro local, é uma outra sensação. No mundo espiritual, é uma outra sensação. Por isso que os fatos acabam sendo a sequência, né? Por curiosidade, para vocês saberem, Marte também tem 24 horas no dia. Só que o ano lá é 3 vezes maior. Porque a volta que ele tem que dar, elíptica, é muito mais longa para ter. Isso é medido pela ciência. Não estou falando aqui, foi alguém lá da espiritualidade que falou. Aqui já, alguns dados que outro dia a gente foi consultar, porque a gente no estudo estava perguntando sobre essas coisas aí. Foi interessante. Imagine. Muito bom. Mais algum comentário? Acho que tem alguém que dormiu, Vicente. Cadê o Sandro? Não veio hoje? Abre o microfone, Rô. Você está falando, Roberto, para a gente? Se vai falar, abre o microfone. Não? Ok. Eu estava falando com a minha chefe aqui, ó. Ah, muito bem. Então, Roberto, pode fazer a prece para nós, então. Vamos lá. Nós agradecemos esse momento a todos que estamos aqui reunidos nesse encontro bom, um encontro saboroso, e sentimos a presença de entidades, né, que ficam para lá, ficam nas suas casas, na minha, em volta da casa, a gente vai presenciando tudo isso daí, e assim, por esta oportunidade que agradecemos, terminando esse encontro de estudos, e dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todo mal, que assim seja, dizemos graças a Deus. Eu posso falar só uma coisinha só, Lourenço? Sim. A premonição, né, eu tive algumas, né, a chance de ter algumas premonições. A que mais te impacta mesmo é aquela do dia, vamos dizer, você está em X lugar. Eu estava na beira do muro da casa que eu morava, na rua de baixo, aí eu vi um filme, uma cena assim, descendo pela avenida, né, e um carro amarelo com muita velocidade entrando na minha rua, mas só que não existia. Eu falei, ué, me vinha 2 carros perseguindo aquele. Eu falei, ué, mas eu não sei por que eu pedi para as crianças saírem da rua, porque eu estava vendo aquilo lá, né?
eu estava vendo e não estava aparecendo, mas eu estava vendo, assistindo aquilo. Aí falei para as crianças, sai da rua, sai da rua. Foi sorte que eu falei, sai da rua. Virou um carro amarelo em alta velocidade e mais 2 carros atrás perseguindo. Aí um carro parou e falou assim, sabe o que nós estamos perseguindo? Ele atropelou uma criança lá em cima e fugiu. E a criança pode ter morrido, então nós estamos atrás dele. Então essa foi uma premonição assim a mais marcante, muito nítida, muito real, né? Muito verdadeira, né? Foi essa premonição que eu achei a mais marcante que eu queria falar para vocês. Agora, das vidências, interessante. Eu vejo muitas escravas, só que são escravas elegantes. Elas não têm mais aquele vestido de escravidão. Elas são negras, né? Mas com um vestido muito nobre, um vestido muito cobiçado, vamos dizer, um vestido muito bonito. E cada uma tem um modelo de vestido diferente, só que elas são escravas. Então, elas estão assim, além de bem vestidas, elas estão tranquilas, algumas sentadas em muretas, outra encostada em uma pedra, a outra está meio a um capinzal verde, e com semblante de felicidade. Então, eu achei a mais bonitinha de todas, né? Então, eu falei essa daí. Obrigado. Muito bem. Então, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.